Isso pegou muito mal para o presidente do Brasil, para o Lula. Olha só, recentemente, o presidente do Brasil, Lula, tem se envolvido em várias declarações. Na verdade, pelas suas declarações, ele tem se envolvido em uma série de problemas, né? O assunto de hoje aqui não tem nada a ver com o conflito lá no leste europeu, apesar que também essas declarações que ele deu acerca do conflito, ele deu uma outra declaração falando que a culpa do conflito lá no leste europeu é tanto da Rússia quanto da Ucrânia, sendo que a Ucrânia está apenas se defendendo. Se a Ucrânia parar de se defender, o que acontece com ela? Enfim, não é esse assunto. É uma outra declaração que ele deu acerca aí de... Eu vou explicar aqui, eu quero saber a sua opinião, tá bom? Fica comigo até o final, são 8 minutinhos de muita informação aqui para você. Deixa aqui o seu arravte, deixa o seu gostei. Isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos, é grátis, não dói, é o mínimo segundo, o mínimo gesto que você me dá, é meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, tá bom? Muito obrigado. E também, curso de hebraico aqui embaixo, se você quiser começar o seu hebraico do zero a partir de um método israelense, primeiro link da descrição estão todas as informações, tudo que você precisa saber para começar o seu curso de hebraico. Bom, vamos à declaração do presidente e depois a repercussão. Então essa é a declaração que deu um maior problema. Ele disse: a OMS, a Organização Mundial da Saúde, sempre afirmou que na humanidade deve haver 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. O presidente Lula falando. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, significa que temos quase 30 milhões de pessoas com desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça. Então assim, ele está falando em relação àqueles ataques que teve aqui no Brasil. Eu vou fazer melhor ainda, eu peguei o trecho certinho aqui das falas do Lula e eu vou colocar aqui de novo, tá? Para você ouvir e depois a gente vai à repercussão, tá? Deixa eu pegar aqui certinho, ó. E isso tudo resulta no que aconteceu em Blumenau. Blumenau. Que 4 anjos foram vítimas de uma pessoa que, na minha opinião, a ministra da Saúde está aqui, mas eu sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Mas se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça. Então nós temos que entender e pensar. Certo? Então essas foram as falas, né? Ele falando que pode uma hora com esse pessoal acontecer um grande problema aí. Bom, o Marcos Mion, ele é um apresentador de TV, muito famoso aí e tal, e todo mundo sabe que um dos filhos do apresentador, no caso aqui o Romeu, tem espectro autista, ele é tem espectro autista, certo? E ele disse, e foi justamente ele, não só ele, eu vi várias outras entidades aqui, mas ele é o que está mais na mídia, principalmente ele está na TV Globo, né? Que, enfim, então o Marcos Mion, ele deu justamente uma declaração aqui contra as falas do presidente. E disse que essas falas afetou não só a comunidade autista, mas todas as pessoas com deficiência intelectual, certo? O Marcos Mion, ele pediu respeito e explicou que o termo correto, na verdade, é deficiência intelectual e não deficiência mental, certo? Então aí, porque o que o presidente estava falando é que desses episódios que aconteceram nas escolas, todo mundo sabe o que aconteceu lá em Blumenau, recentemente em Goiás, em Manaus, enfim, teve vários problemas
querendo dizer que uma hora, falando dessas pessoas, né, segundo as falas do presidente, desequilíbrio de parafuso, uma hora pode acontecer um grande problema. Aí vieram aí essas entidades, essas organizações, e também os pais, né, desses deficientes aqui, conforme o Marcos Mion corrigiu, deficientes intelectuais, e rechaçaram as falas ali do presidente, certo? O que você acha dessa questão toda? Realmente até o Marcos Mion se pronunciou aqui nas suas redes sociais e também pediu para que assim, a informação ela corrige, né? A informação ela educa, na verdade, né? Então assim, nós tivemos essa questão, fora, né, as falas do presidente em relação ali a Estados Unidos, a China, a Rússia, a Ucrânia, enfim, várias declarações que não estão caindo bem aí. Eu até fiz um vídeo ontem que o presidente está em Portugal agora e está marcado um protesto na Assembleia do país. Na verdade, quando o presidente Lula chegou ontem em Portugal, já houve protesto, estava indo protesto aí contra o presidente, e também está marcado para pelo menos 2 partidos fazerem, protestos e manifestações contra essas falas, não essas desse vídeo agora, mas as falas relacionadas à Ucrânia, porque Portugal está apoiando muito fortemente. Portugal faz parte da OTAN, União Europeia, e está obviamente muito engajada na ajuda militar com a Ucrânia. Então assim, as falas do presidente não estão caindo muito bem na comunidade internacional, e agora com esse caso do vídeo de hoje, aí, com essa questão aí que ele falou, não está caindo bem não. Então é um problema, né? É um problema porque as falas de um presidente de um país, principalmente como o Brasil, tem um grande poder, né? Então tem que ver aí se alguém dá um toque, se alguém começa a falar, a aconselhá-lo, né, a não entrar em certos assuntos ou estudar minimamente antes de falar, né? Enfim, qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que é a sua visão sobre essas recentes falas que têm trazido uma imagem ruim para o presidente e, consequentemente, para o Brasil também? Comente aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado, vejo demais vídeos, tem bastante assunto interessante, são sempre 3 vídeos por dia com muito conteúdo aqui para você, tá bom? Fique na paz, Shalom, Ulehi Traot, que significa paz, e até breve em hebraico. Tchau, tchau.